Você já ouviu falar sobre o mito de Édipo? Quando Jocasta, a rainha de Tebas, estava grávida, o seu marido, o rei Laion, procurou o oráculo de Delfos para saber sobre o destino do menino. De acordo com o oráculo, o destino daquele menino seria tomar o trono do seu pai, matando ele, casar-se com a sua própria mãe e ter filhos com ela. O rei Laion, muito preocupado com essa profecia, convenceu Jocasta de que quando o menino nascesse, eles iriam matar o menino. Só que quando o menino nasceu, eles não tiveram coragem de fazer isso, então chamaram o mensageiro para que esse pudesse levar o menino para longe e esse menino ser comido pelas feras do campo. Mas, passando por aquele lugar, um pastor de Corinto encontrou o menino, pegou e levou consigo e entregou para uma família de camponeses, que era muito pobre, não conseguia criar o menino, então o entregou para o rei de Corinto, que queria ter um filho, mas não podia. Deram o nome desse menino de Édipo, que significa pés inchados, e o menino cresceu saudável, forte, habilidoso. E quando na fase adulta, Édipo procura o oráculo de Delfos para saber sobre o seu destino, sobre o seu futuro. E quando ele chega no oráculo de Delfos, a profecia é igualmente tenebrosa. O oráculo disse que o destino dele seria matar o seu pai, tomar o seu trono e se casar com a sua própria mãe. Édipo, imaginando que os reis de Corinto eram seus pais verdadeiros, então foge de Corinto para tentar fugir então daquele destino cruel e tenebroso. E em suas peregrinações pela Grécia, ele se depara com um grupo de homens em um caminho estreito e ali eles começam a brigar por quem vai passar primeiro por aquele caminho. E Édipo, forte e habilidoso, consegue matar aqueles homens e então ele segue viagem. E logo ele fica sabendo que o rei de Tebas estava desaparecido. Quem estava governando a cidade era o irmão da rainha Jocasta e havia uma maldição naquela cidade, que era a maldição da Esfinge. E havia então uma oferta que quem conseguisse libertar a cidade daquela maldição assumiria o trono da cidade de Tebas e se casaria com a então rainha Jocasta. Édipo ele se interessa por essa proposta e vai em direção à cidade de Tebas. Chegando lá, ele se encontra com uma esfinge e logo ela faz uma proposta: decifra-me ou te devoro. Ele, sem ter opções, então ele aceita a proposta e a esfinge então faz o seu enigma. E o enigma é o seguinte: de manhã tenho 4 patas, de tarde tenho 2 patas e à noite tenho 3 patas. Que bicho sou eu? Édipo raciocina, pensa e responde: esse bicho é o homem, que quando nasce ele anda engateando, então anda em 4 patas. Quando cresce ele anda em 2 patas e quando envelhece ele precisa do auxílio de uma bengala, então ele anda de 3 patas. A esfinge, reconhecendo sua derrota, então ela se joga num precipício, se mata. Então Édipo consegue livrar a cidade de Tebas da maldição da esfinge. E, portanto, ele, como fora prometido, é aclamado rei naquela cidade. E ele se casa com Jocasta, a rainha, e tem filhos com ela. O tempo passa, tá indo tudo bem, mas de repente vem uma praga sobre a cidade de Tebas e agora o rei Édipo vai até o oráculo de Delfos para saber como ele pode resolver aquela situação. E o oráculo de Delfos disse que aquela peste, aquela praga, ela veio sobre aquela cidade por conta da morte do rei Laio e que ninguém havia vingado a morte do rei Laio e o assassino estava livre, estava solto. Então o rei Édipo ele promete fazer uma investigação para descobrir quem foi o assassino do rei Laio. E nessas investigações ele acaba descobrindo que aquele grupo de homens que ele havia entrado em luta corporal com eles, no caminho enquanto ele estava se dirigindo à cidade de Tebas, entre aqueles homens estava o rei Laio. Então ele mesmo, o Édipo, foi quem matou o rei Laio. Só que além disso ele descobre que ele não era filho dos reis de Corinto, ele era filho dos reis de Tebas, ele era filho de Laio com Jocasta. Na moral da história, por mais que Édipo tentou fugir do seu destino, ele acabou matando seu pai, tomando o seu trono e se casando com a sua mãe, tendo filhos com ela. Para os gregos, o destino do homem já está traçado e nada que o homem possa fazer mudará esse destino. Não existe nada que o homem possa fazer para mudar o seu destino, a sua sina, e eles acreditam que o destino do homem está predestinado pelas moiras. As moiras são as senhoras do destino.
são 3 moiras: Cloto, Láquesis e Atropos. Cloto é aquela que cria o fio do destino, ou o fio da vida do homem. A Láquesis é aquela que vai tecer todos os acontecimentos da vida deste homem, né? Os acontecimentos bons ou ruins que estão atrelados à vida dessa pessoa é de responsabilidade de Láquesis. Então, se um homem terá sorte na vida ou se a vida dele será uma vida ruim, de azar, de derrotas e tal, tudo isso é definido pela Láquesis. E tem a Atropos, que é aquela quem define o fim da vida do homem. Ela é aquela que corta o fio da vida do homem. Então, todo homem já tem todo o seu destino predestinado, porque essas 3 moiras é quem decidem, desde o nascimento até a sua morte, todos os acontecimentos que terá a trajetória deste homem. É o fatalismo grego, a visão fatalista grega, de que todo o destino do homem já foi predestinado e o homem não tem nenhum poder, nenhuma condição de mudar a sua história. Dentro dessa ideia, desse pensamento, está o calvinismo, né? É a vertente cristã que abraça essa filosofia, o fatalismo grego, e acredita que o homem foi predestinado ou a ir para o céu ou a ir para o inferno, e não há nada que o homem possa fazer para mudar o seu destino. Então, é a ideia da predestinação. Essa visão filosófica grega, ela encontrou espaço no calvinismo, e o calvinismo replica, de uma certa forma, o fatalismo grego. Mas os judeus, eles acreditavam e acreditam, né, que o homem ele tem capacidade, ele tem condições de mudar o seu destino a partir de alguns atos, de algumas atitudes que ele venha tomar. Os judeus, por exemplo, acreditam na Teshuvá, Tefilá e Tzedekah, que são atos de justiça que mudam decretos, né? A grosso modo, sem entrar nos pormenores de cada um desses conceitos, né? Teshuvá, Tefilá e Tzedekah, que são arrependimento, oração e atos de justiça. Lógico que os rabinos eles vão dar uma conotação bem mais profunda. O Jonathan Sarkis, por exemplo, ele vai falar que não é simplesmente um arrependimento, que o arrependimento é uma mudança de rota, uma mudança de vida. Na realidade, o que na visão judaica representa esse arrependimento é uma volta ao sentido original, né? Porque para o judeu o homem nasceu bom e ele se corrompeu ao longo da história. Então, o homem original ele é essencialmente bom. Então, na visão judaica, se ele retorna para essa essência, para esse momento em que ele volta ao seu estado original, ele consegue mudar a sua trajetória. E quando eles falam da oração, não é simplesmente esse tipo de oração que é um monólogo onde nós oramos, falamos, pedimos e não temos um contato, não temos uma ligação direta com o Criador. Então, para eles, é essa ligação direta, esse estado de contemplação, esse estado de comunhão, de devocional de fato, onde eu tenho um relacionamento com Deus. E os atos de justiça, quando fala-se de justiça social, aplicar a justiça social, desejar justiça social, ser um promotor de justiça social, e mais ou menos essa ideia que é representada pelo Teshuvá, Tefilá e Tzedekah. Então, na escola grega, o homem não tem condição de mudar o seu destino, o seu futuro. Na escola de Jerusalém, ele pode transformar a sua história. Nós não somos adeptos da escola grega. Nós não somos adeptos das filosofias gregas. O nosso entendimento é baseado no que diz as Escrituras. E as Escrituras, em várias oportunidades, falam de que o homem tem, sim, o poder da escolha. O homem não é senhor de si mesmo, mas Deus, na sua infinita soberania, decidiu dar ao homem a oportunidade de participar dessa construção da sua história. O Velho Testamento, em várias ocasiões, Deus diz: eis que eu coloco diante de vocês o caminho da bênção, o caminho da maldição. Escolhe, pois, o caminho da bênção, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se andares nos seus caminhos, obedeceres os seus estatutos, serão benditos na cidade, bendito no campo, bendito na entrada, bendito na saída. E o contrário também é verdadeiro: se não obedecer, será maldito na cidade, maldito no campo.
Então, a Bíblia ela está cheia de passagens que nos dá o entendimento de que o homem ele tem esse poder de mudar a sua história a partir de alguns atos, de algumas atitudes, de algumas escolhas. Que eu e você possamos mudar os nossos hábitos, que eu e você possamos mudar as nossas atitudes, fazer escolhas assertivas para que nós possamos ter um ano de bênção, um ano de vitória, em nome de Jesus.